Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Confiamos no Senhor que tudo está indo bem, aí onde você está, com os seus familiares, o isolamento sendo necessário, embora prejudicando muito as nossas atividades, mas que Deus nos abençoe e nos livre disto e que possamos voltar à normalidade. Vamos ler um texto que é uma oração do apóstolo Paulo aos Efésios e lemos assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sob a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que estejamos orando uns pelos outros, orando pela dificuldade que estamos vivendo, que o clamor do povo de Deus chegue até o trono de graça do nosso Senhor. E vamos cultuar a Deus e estudar a sua palavra, e convidamos a irmã Claudete para ler alguns versículos de um salmo. Boa noite, irmãos. Mesmo em tempos difíceis, a palavra de Deus continua consolando e abençoando nossos corações. Por isso vamos ler o Salmo 103, versículos de 19 a 22. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para adorarmos, louvar o Senhor e também agradecer tudo que Ele tem feito por nós, nas nossas vidas. E quero agradecer em especial aqui pelas meninas de louvor, que elas têm se empenhado para nos ajudar. Maressa, Júlia, mas a Ana, a Yane e a Ariane, que não pode estar aqui, mas agradecer ao Senhor por essas vidas. Vamos louvar o pão da vida. As nossas transgressões.
unidade, amor, Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, harmonia vida, e o que brota de Deus, alegria profunda no meu coração, essa é minha adoração, Jesus, é filho Deus, Jesus, recebe a adoração, Jesus, é digno de Você já ouviu falar de teorias da conspiração? Existem muitas por aí, principalmente quem vê pela internet. A conspiração é uma construção de um plano para prejudicar alguém, que vai no sentido contrário do que é dito como certo. E nós temos muitos exemplos de conspirações. Por exemplo, que o homem não foi à Lua, é demonstrado pela NASA, foi filmado na época, ao vivo, na demonstração que o homem realmente pisou na Lua, mas na conspiração, na teoria disto, é dito que o homem não foi para lá, e sim que os Estados Unidos fez de uma maneira cinematográfica, gravando tudo aquilo, e a teoria começa a procurar defeitos, maneiras, provas, dizendo que o homem não foi à Lua, achando isso impossível de ter acontecido naquele momento. Outra teoria da conspiração é que a Terra é plana. Nós sabemos e vemos que a Terra é redonda, é um globo, tudo demonstra isto, mas pessoas vão nessa teoria de que a Terra é plana e acreditam totalmente nisso e também buscam provas, buscam argumentos para mostrar e demonstrar a sua teoria. Uma outra conspiração que existe é que extraterrestres estão vivendo aqui no nosso meio, seres inteligentes, possivelmente para dominar a humanidade, para dominar este mundo, e eles estão por aí. É uma conspiração, vai de acreditar ou não nisto. E uma antiga que diz que Elvis Presley não morreu, o seu corpo não foi enterrado, sumiu, e a teoria da conspiração diz que Elvis estava vivo ou que estaria vivo ainda. Mas a principal delas, que mexe com todo o nosso universo, é o Illuminati. O Illuminati é uma sociedade secreta que vai estabelecer uma nova ordem mundial. Isso é dito e muitos acreditam nisso. Pessoas estão por trás dessa questão e que haverá um novo governo mundial, uma nova ordem mundial. É a teoria da conspiração quanto a esse assunto. E ainda uma conspiração, essa mais recente, pelo vírus que estamos tendo e ceifando muitas vidas, esse Covid-19, e que ele foi feito num laboratório chinês. Primeiramente se falou que foram animais que tinham esse vírus, que serviram de alimento para alguns chineses ali no mercado, é o que se acredita,
mas a conspiração diz que ele foi fabricado, que era para dizimar pessoas por todo o mundo, que a China fosse forte em aspectos econômicos e tudo mais, mas é uma teoria da conspiração. Nós também temos, para o lado religioso, muitas conspirações. E essas conspirações são contra a igreja. Muitas pessoas não aceitam a reunião num templo de pessoas que estão ali para cultuar a Deus, para estar vivenciando a palavra, tendo essa comunhão gostosa, acham que isso não foi o que Cristo deixou, e sim uma igreja universal, uma igreja de comunhão com todo o mundo, não assim algo local, embora nós sabemos que não deixando de se congregar, como é costume de alguns, mas as pessoas vão falar mal do pastor, contra o dízimo, enfim, a igreja é atacada nessa conspiração para um lado religioso. Também existe muita conspiração contra o próprio Jesus, de que ele não foi ninguém, não é Deus, não pode salvar, não salvou a si mesmo. Até se diz que ele teria se casado com Maria Madalena, teria tido filhos. É uma conspiração. Pessoas existem por aí que se dizem legitimamente filhos de Jesus Cristo. Para nós isso tudo é uma blasfêmia, uma heresia. Temos também aqueles que têm a conspiração contra o próprio Deus, e essa conspiração é dizer Deus não existe. Se Deus existiu, já morreu, não existe nenhum controle dos céus sobre a humanidade, por tudo que acontece nela, não existe esse Deus de amor. Portanto, são várias as conspirações que nós temos. Olha, 90% dos filósofos do nosso tempo têm a principal tarefa de destruir a religião da mente das pessoas. 90%, sempre dizendo, Deus não existe, Jesus não salva, não existe salvação em Jesus, como nós cremos, como nós confiamos, entregamos a nossa vida, o nosso coração para essa mensagem, uma questão de fé, mas eles estão lá dizendo, não existe, não existe e não existe. São as conspirações. Temos um texto aqui de Isaías interessante, capítulo 8, versículos de 11 a 13, que diz assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem temeis isto por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então, conjurações, conspirações, coisas feitas pelos homens, teorias, não nos afetam. Nós esperamos sim no Senhor dos exércitos, a Ele nós tememos, a mão dele é poderosa para executar todas as coisas, dele sim nós temos o espanto, porque o que ele faz nós nem sempre compreendemos e são coisas espantosas que o Senhor tem feito e nós devemos temer isto e santificá-lo, porque ele conhece todas as coisas, sabe o que é melhor e ele já tem determinado de forma profética muitas dessas coisas ou todas estas coisas para a humanidade. Então é bom temer
ao Senhor, santificar a Ele, não ficar ouvindo conversa de homens, não ficar atentos às conspirações, é isto, é aquilo. A verdade sempre prevalece, a verdade é do Senhor. A conspiração que nós vamos falar nessa noite é no sentido de um plano, uma trama secreta para prejudicar alguém. Então vamos usar aqui esse termo conspiração para isto, uma trama de alguém contra outra pessoa. Na Bíblia nós temos várias conspirações. Nós temos a conspiração de Absalão, que atentou contra o seu próprio pai Davi. Sim, ele foi atrás de matar o seu próprio pai, querendo ocupar o lugar dele, fez muitas coisas erradas, embora Davi, no grande amor, quando Absalão morre, lá se foi meu filho, lá se foi Absalão, e chorou por ele, pelo tanto que o amava. Também temos as conspirações contra o apóstolo Paulo, foram muitas vezes eles queriam matar o apóstolo. Paulo enfrentou cadeias, enfrentou ali o cárcere e enfrentou perigos de morte, foi apedrejado, e tudo na conspiração contra a vida do apóstolo que pregava o Evangelho em amor ao Senhor Jesus Cristo, o prisioneiro de Cristo. E também nós temos a conspiração dos sacerdotes e dos fariseus, agora contra Jesus. Muitas vezes arquitetaram planos para matar Jesus. Não o conseguiram, a não ser do que foi determinado pelo próprio Deus para a morte de cruz, para a remissão dos nossos pecados, onde o seu sangue foi vertido, onde o seu corpo foi moído. Não havia aparência, não havia beleza, não havia formosura naquele que estava ali crucificado. Mas as conspirações existiram sobre o Filho de Deus. Mas nessa noite, irmãos, queremos falar especificamente de uma conspiração de pessoas contra alguém. E esse alguém é Neemias. A história de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém acontece lá pelos anos 440 a.C. E o que estava acontecendo? Qual é o contexto desta ida de Neemias para lá? Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que atitude do homem de Deus, sofrendo pela sua cidade, sofrendo pelo seu povo e buscando em Deus o refúgio, buscando em Deus as respostas. E ele agora se compromete, ele ora ao Senhor, pede ao Senhor forças, ele tem que pedir ao rei a quem ele servia para que o liberasse para ir até lá, para comandar essa reconstrução. As pessoas estavam na miséria, tudo derribado, e ele faz isso e o rei o atende, o rei deixa que ele parta para esta missão. E lá vai Neemias, e o que acontece é que os inimigos estavam ali contentes, porque Jerusalém estava destruída, seus muros derribados, portas queimadas, e aí é que vai começar a conspiração daquele que quer fazer a obra,
daquele que está disposto, que está com Deus no seu coração, começa a animar as pessoas, mas a conspiração dos inimigos que não querem ver a obra ir adiante, não querem ver a obra crescer, vão aparecer nesse instante. Então a primeira conspiração desses inimigos nós vamos ver aqui no capítulo 4 de Neemias, versículos de 1 a 3, onde nós lemos: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, zombou dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, que diz assim: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha só a conspiração, a zombaria, o escárnio, até mesmo a raposinha estaria derrubando aquele muro. Isso é difícil de aguentar, é difícil de sofrer, e irmãos, isto muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós intentamos fazer um trabalho, temos um projeto e as pessoas zombam, fazem caso: olha, você não vai conseguir, não adianta ir além porque você não tem condições. Aquela criança que faz um belo trabalho e traz para casa, mesmo que seja um simples trabalho, um desenho, e os pais ignoram, não dão valor, fica marcado na vida daquela criança. Aquela mulher já com idade, mais de 50 anos, dizendo: olha, eu quero estudar, eu vou estudar, e falar isso para o seu marido, e o seu marido diz: olha, você é uma velha burra, você não vai estudar nada porque você não está compreendendo mais nada, não vai fazer isso não. Como que pode isto? Os projetos, os sonhos das pessoas são destruídos nessas conspirações. Irmão, fique com Deus, como foi a ação de Neemias aqui no versículo 4. Ele orou, ele buscou ao Senhor, levou todo esse desprezo diante do Senhor, e o Senhor o consolou. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Estão fazendo mal a Deus, não a Ele. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Não deixe que o ânimo acabe pela zombaria, pelas questões das outras pessoas, pelas conspirações daquele que não quer ver o teu bem acontecer. Então, oração e trabalho foi a resposta do desprezo daqueles homens inimigos. Em segundo lugar, vemos a conspiração da confusão. Quiseram armar ali uma confusão, versículo 7 desse capítulo 4. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Iam trazer a confusão, quem sabe ele misturar o material, roubar alguma coisa. Eles tinham no coração essa conspiração de fazer uma confusão
para que o muro não fosse totalmente erguido ou reerguido. Mas novamente nós percebemos o homem de Deus com atitude de oração, versículo de número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então ficaram preparados, sábios, nessa atitude de se armarem para se defenderem, e eles não tiveram a coragem de levar adiante essa conspiração da confusão. A terceira conspiração que nós percebemos é a conspiração do mal. Agora capítulo 6, versículos 1 e 2, intentando o mal contra eles, querendo que acontecesse acidente, enfim, alguma coisa para barrar a construção daquele muro. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem encontrar-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Olha só, vem até aqui, vamos conversar, nós somos amigos. Olha só que tipo de amizade oferecida. Vamos até certo lugar ermo, um lugar onde não havia muitas pessoas para conversarmos, mas queriam o mal dele, queriam matá-lo, queriam fazer com que ele não tivesse a esperança de dar continuidade àquele trabalho que ele estava fazendo. Mas também temos novamente a resposta de Neemias, capítulo 6, verso 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha, não há tempo a perder. Não quero perder tempo com conversa, sem pensar que o mal maior poderia acontecer, mas foi um convite para uma conversa, um convite para, quem sabe, eu posso ajudar. Não, ele não quis saber da ajuda desses inimigos e não quis conversa, e não posso parar, é o que estava no seu coração bem determinado. Em quarto lugar, nós temos a conspiração das falsas profecias. Mais um ataque desses inimigos, capítulo 6, versículo 7. E puseram profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Olha o que eles estão dizendo, que Neemias, já os profetas estavam falando isso, falsos profetas estariam dizendo: olha, Neemias vai ser o rei, isso vai contra o rei que estava lá. E Neemias não queria saber, não era isso que ele queria, não queria ser rei coisa nenhuma. Mas os profetas estavam dizendo, davam um grande valor à palavra de um profeta. Se já está sendo dito que você será rei, e ele não se importou, porque não era essa a sua intenção. Versículos 8 e 9, na resposta de Neemias: mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, falsas profecias. Tudo teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Os inimigos vêm sobre nós, a pandemia vem sobre nós, mas a nossa oração é esta: ó Deus, fortalece a minha vida, fortalece a minha imunidade, fortalece as minhas mãos,
Fortalece, Senhor, a minha alma. Eu só confio em Ti. O inimigo não pode contra mim, mas o Senhor é tudo na minha vida. Senhor, fortalece, portanto, as minhas mãos. A obra não pode ser parada. E por último, em quinto lugar, nós temos a conspiração do suborno. Olha, agora é dinheiro, suborno, propina, como usamos esse termo hoje em dia. Capítulo de número 6, versículos 10 a 13. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaias, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Olha só a ideia agora. Vamos buscar no que Ele mais ama, vamos levá-lo para o templo, no lugar santo, santíssimo. Vamos colocá-lo ali. E o que Neemias sabia? Que a mão de Deus pesaria. Ele morreria até por causa disso. Mas parecia ser um convite muito bom, ir à casa de Deus, para conversar, para adorar a Deus. Mas Neemias, mais uma vez, não cai nessa conspiração. Muito pelo contrário, ele mais uma vez ora: irmão, o que nós estamos aprendendo? Acontece alguma coisa? Ore a Deus. Tem que tomar uma decisão? Ore a Deus. Tem que pegar um ônibus? Ore a Deus. Alguém falou alguma coisa, ofertou alguma coisa? Ore a Deus. Neemias fez isso em todo o tempo. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me, usando profetas, subornando, para que a obra não fosse avante. Diz lá no Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Irmãos, vocês e nós, como justos diante de Deus, justificados em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo, muitas são as nossas aflições. Vivemos num mundo perigoso, num tempo perigoso, mas o Senhor de todas estas coisas nos livra. Aplique isso ao seu coração, que o seu coração seja confortado e consolado pelas palavras do Senhor. E terminaram a obra, terminaram a reconstrução dos muros em 52 dias. Vamos agora para as lições. Importantes lições para as nossas vidas, de tudo que nós temos visto. Porque temos conspirações contra nós, conspirações contra os servos de Deus. Uma primeira conspiração que vem sobre nós é do inimigo Satanás. Ele ataca pesado, ele não tem regra, ele age da sua maneira, passa por cima de tudo. Então, quando vir a conspiração do inimigo, ore a Deus, peça força ao Senhor, fortalece, Senhor, a minha vida, a minha mão, o meu andar, o meu olhar, para que eu não ceda a esta conspiração. E ele está a conspirar todo instante contra nós, contra o crente, exatamente é contra o crente que ele conspira. Também nós temos, irmãos, conspirações que nós mesmos planejamos, então cuidado com isso. Se você não é o autor de conspiração, querendo fazer algum mal para alguém, pensamentos contra alguém,
Então a conspiração pode vir do seu coração. Ore a Deus para que isso vá embora. Não conspire contra aqueles da sua casa, não conspire contra o seu vizinho, não conspire até mesmo contra o teu inimigo, que isso não fica bem, não é bom para o cristão agir assim. E temos as conspirações que vêm contra nós, de que maneira? Daqueles que nos desprezam por situação econômica, pela estatura, medidas que eles têm contra nós, então nos desprezam, zombam de nós, falam mal contra nós, lançam calúnias, ferem a nossa reputação, vêm com mentiras. Tudo isso é uma conspiração contra o servo de Deus. Olha aquele crente e fala mal porque você é um crente, porque você é um servo de Deus. Olha só a atitude dele. E as conspirações aparecem essas conspirações para o empregado, porque o patrão conspira contra você sendo empregado, te humilha, zomba de você. Pode ser também de um amigo que zomba, um amigo que fala mal pelas costas das suas atitudes, do que ele vê e pensa ver, conspirando contra você. Muitas vezes é a conspiração que vem lá da infância, no bullying que você sofreu, que te fez mal, quem sabe até hoje ainda faz mal, mas lance nas mãos do Senhor, para que isso vá embora, que esse pensamento ruim vá embora. É conspiração, alguém da própria casa, o seu vizinho, alguém que possa fazer isto, tramando todo esse mal contra você. Irmãos, os muros foram derrubados, os muros caíram por desobediência, por não terem o temor de Deus. Muitas vezes nós deixamos que os nossos muros caiam e ficamos assim desprotegidos contra o inimigo. É necessário a reconstrução e que você possa reconstruir os muros da sua vida na força do Senhor, sem ligar para as conspirações, orando, buscando mais a Deus, como fez Neemias. E Neemias, de que maneira ele fez? Ele fez sempre pela oração. Tudo o que acontecia, ele orava e orava ao Senhor. Ele também procurou forças em Deus. Busque forças no Senhor. Vai buscar força em quem? Senão no Senhor. Que o Senhor te abençoe e erga assim os muros para proteção contra os inimigos. Atitudes de Neemias. Muitas conspirações contra ele, mas ele venceu a todas, não por si mesmo, mas pelo Senhor. O mesmo Deus, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Confie em Deus. Que Deus te abençoe. Você precisando reconstruir os muros da sua vida. Que você enfrente as inimizades, as adversidades, mas construa para que o inimigo não tenha mais vez. Se arme da armadura do Senhor e Deus vai te abençoar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido Pai, quantas conspirações, coisas humanas, coisas do mundo, coisas religiosas e conspirações contra vidas, principalmente contra o servo de Deus. Portanto, nós oramos aqui, te pedimos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos capacite. Vivemos tempos difíceis, ó Deus, e queremos te pedir por nós, pela nossa família, pelos irmãos da igreja, pela humanidade. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos na reconstrução. O que será depois dessa pandemia? Muitas perdas, ó Deus, e precisaremos reconstruir as nossas vidas, no trabalho, no estudo. Muitas coisas estão ficando para trás, não há o que fazer nesse momento, mas ajuda-nos, Senhor, na reconstrução, para estarmos firmes e fortes. O inimigo quer destruir tudo,
mas o Senhor nos ajuda na construção, na reconstrução, a exemplo de Neemias. Agradecemos por tudo, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo é o Senhor, é digno de louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Terminamos assim esse culto, que tenha falado ao seu coração nessa reconstrução da vida, na reconstrução dos muros contra os inimigos. Que todos tenham uma boa semana e que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe a todos.